Oi, Walter, muito bom dia a você, ao nosso telespectador ligado aqui na programação da TV Norte Amazonas. Walter, você estava dando informações aí da primeira, da segunda fase da Operação Mandrágora. Ela teve a terceira fase e eu acabei de ser informado que a Polícia Civil do Amazonas, por meio do 1º Distrito Integrado de Polícia, deve deflagrar uma nova fase dessa operação aqui na capital do Amazonas. Não se sabe os dias e nem que horas essa operação vai ser deflagrada, essa quarta fase, mas tem um desdobramento. A polícia quer fechar o cerco a essa quadrilha do tráfico de cetamina e potenai aqui no Amazonas. Essa informação foi dada, Walter, durante o primeiro depoimento na audiência de instrução de hoje, que acontece aqui no Fórum Enoque Reis de forma virtual. O juiz desse processo é o Celso de Paula. Ele está ouvindo, neste momento, os réus e também as testemunhas de acusação e defesa. A audiência começou aí a ser ouvida as testemunhas de acusação, elas que estão dando as informações. O primeiro a depor foi aí um investigador da Polícia Civil do Amazonas, que nesse depoimento ele falou como a polícia iniciou todo o processo de investigação do caso Dídia. Para lembrar bem ao nosso telespectador, a polícia já vinha investigando esse tráfico de cetamina da família Dídia Cardoso 40 dias antes da morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido. No dia 28 de maio, a Dídia faleceu. 2 dias depois, a polícia então deflagrou a primeira fase da Operação Mandrágora. A mãe, o irmão, funcionários da rede de Salão Bela e Fêmea foram presos. Na segunda fase, aí teve o ex-namorado da sinhazinha, o Bruno Roberto, o personal coach da família, o Ato Silveira, e os donos da clínica veterinária que fornecia o potenai e também a cetamina para a família. Funcionários dessa clínica veterinária também foram presos. Esses 10 réus são eles que estão sendo, neste momento, assistidos nessa audiência de instrução. O que acontece nessa audiência de instrução, explicando agora para você de casa? O juiz vai ouvir, como eu disse, as testemunhas de acusação e defesa e, em seguida, os réus desse processo. E olha um detalhe importante, pode ser a primeira vez que a gente vai ter aí ouvir, inclusive, as declarações da Cleusimar Cardoso e do Ademar Cardoso. Durante todas as investigações desse caso, eles permaneceram em silêncio, nem quando foram presos prestaram depoimento à polícia. Então, a expectativa realmente, durante a audiência de hoje, é que eles deem o depoimento deles. A meta do juiz Celso de Paula, segundo informações repassadas há poucos, aqui para mim, pela assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça, é que essa audiência seja conduzida toda hoje mesmo. Não há expectativa de adiamento, já que todas as testemunhas desse caso serão ouvidas hoje e os réus também. O que pode acontecer é que no final do dia, se realmente não acontecer nada de interessante, para adiar essa audiência hoje, os réus vão tomar conhecimento realmente. O que me passaram também fontes dessa investigação desse caso Dídia Cardoso é que, se a audiência acontecer completamente hoje, há uma possibilidade sim de tanto a Cleusimar Cardoso quanto o Ademar Cardoso responder em liberdade para aguardar a sentença, porque hoje, como a gente explicou, é só audiência de instrução. O juiz então vai se pegar todas as informações que foram prestadas e mais lá na frente não há um prazo. Pode ser em 20, 30, 40 dias, esse prazo pode vir e aí ele vai dar uma sentença. E de acordo com essa sentença, é aí que a gente vai saber mais lá na frente se esses réus vão ser condenados. Quais são os crimes que estão sendo imputados hoje? É o tráfico de drogas e associação para o tráfico. Mas, Gabriel, quando a polícia denunciou, foram 11 casos, 11 crimes aí. Nesse momento, a polícia, o Tribunal de Justiça do Amazonas está julgando somente esses 2 crimes nessa terceira vara, a da VECUT, aqui, que é a vara especializada em crimes contra o tráfico de drogas aqui na capital do Amazonas. E por isso, está sendo, nesse momento, somente esses 2 crimes. Os outros crimes que foram imputados e denunciados durante esse processo por meio do delegado Cícero Túlio, ele será distribuído para as respectivas varas aqui do Fórum Ministro Enoque Reis, que aí depende de cada caso. A gente lembra que, por exemplo, o Ademar Cardoso, ele foi denunciado pelo crime de aborto e também tentativa de abuso sexual. Uma ex-namorada dele acusa ele desses crimes. Então, esse crime que o Ademar Cardoso responde, ele vai ser
distribuído para uma outra vara. Então, ele não está sendo julgado por esses crimes neste exato momento. Então, somente agora o Tribunal de Justiça, o juiz Celso de Paula, está julgando somente esses dois casos. O de tráfico de droga e a associação para o tráfico, que é o que a família Cardoso, junto com a rede de Salão Belle Femme e também a clínica veterinária fornecia. A gente lembra, por exemplo, nesse depoimento, eu lembrei há pouco agora dessa informação importante, no depoimento do investigador, logo no primeiro momento desse julgamento, ele passou uma informação muito importante que eu acho importante passar para os nossos telespectadores também. Ele acusa diretamente o Bruno Roberto pela morte da Dídia Cardoso. Segundo o depoimento desse investigador de polícia, durante esse depoimento, ele aponta o seguinte, que o Bruno Roberto esteve no dia antes com a ex-sinhazinha do Boi Garantido, a Dídia Cardoso. Inclusive, a gente tem imagens desse momento da Dídia, já nesses últimos momentos, assim, de vida. A gente vai conseguir mostrar, produção, para o pessoal de casa. A gente teve acesso a esse inquérito. Na semana passada, o juiz Celso de Paula quebrou o sigilo desse inquérito que tramita na terceira vara e mostra vídeos que a polícia conseguiu alocar dentro desse processo, que mostra realmente toda essa operação, como essa rede de tráfico de cetamina e Potenai funcionava. Em um dos trechos do depoimento, por exemplo, uma das funcionárias, a Claudiele, que também foi presa durante a primeira fase, ela diz o seguinte, que tanto a Cleusimar quanto a Ademar e a Dídia Cardoso compravam essa cetamina e também o Potenai para uso da família. E uma outra informação também que está nesse mesmo inquérito, que está aberto agora, qualquer pessoa pode consultar, é que a polícia mostra em um dos vídeos o Bruno Roberto pegando a cápsula da acetamina e ensinando como faz para transformar essa acetamina em pó. Porque a acetamina é um remédio de uso aí para justamente veterinário, usado principalmente em cavalos, como o Potenai também é usado para aumentar o músculo dos animais, e é por isso que a polícia teve acesso a essas partes, e os inquéritos eles foram mostrados. A Polícia Civil denominou bem o que cada um fazia nesse inquérito policial. A mãe, o irmão, os funcionários, por exemplo, a Verônica tinha um papel muito importante nesse crime, nessa rede aí de tráfico de cetamina. Era ela, junto com a mãe da Dídia Cardoso, a Cleusimar, que compravam a cetamina do José Máximo de Oliveira, que era o dono da clínica veterinária que fornecia. E o José Máximo de Oliveira, ele tinha um funcionário, um motoboy, que também é réu e está sendo nesse momento participando dessa audiência de instrução. Ele diz o seguinte, que esse motoboy, ele fazia o transporte dessa cetamina até o salão ali da rede de Salão Belle Femme, em uma das unidades onde a família mora, no bairro Cidade Nova. E é importante lembrar também que durante a primeira fase da Operação Mandrágora, Walter e Laiana e telespectador ligado agora aqui no programa Povo na TV. A polícia, no momento em que foi cumprir esse mandado de prisão contra a Cleusimar, o Ademar e a Verônica, foram encontrados diversos frascos de cetamina. Eles, inclusive, momentos antes, eu lembro a você aqui, que a Justiça expediu esse mandado de prisão no feriado de Corpus Christi, no dia 30 de maio. Inclusive, essa informação foi vazada para a imprensa, quase, inclusive, a polícia não conseguia prender esses suspeitos de participação nessa seita religiosa. Inclusive, nesse mesmo inquérito policial, a polícia aponta essa seita religiosa. O Ademar, a Cleusimar e também a Verônica eram líderes dessa organização religiosa criada pela família Cardoso. O Ademar, de acordo com a seita, ele era o Jesus. A Cleusimar era a Maria. E a Dídia Cardoso, a Madalena. Então, fazendo referência à passagem bíblica, à passagem de Jesus aqui na Terra. Então, eles tinham realmente essa ligação dessa seita religiosa. E um dos depoimentos, agora há pouco eu estava ouvindo aqui também, uma das testemunhas de acusações, que é uma ex-funcionária do Salão Belle Femme, ela fala o seguinte, que os funcionários, eles eram realmente obrigados a usar a cetamina para fazer parte. Só que um dos advogados e o próprio promotor de justiça indaga essa testemunha. Mas e você? Por que você não
usava a acetamina, já que você disse agora aqui pra gente que era obrigada a usar a droga. Ela disse, porque eu muitas vezes bati o pé e não tinha a liberdade para usar. Então ela se recusava a usar. Mas ela confirma em depoimento, sim, que os funcionários da rede de salão Belle Femme eram obrigados a usar acetamina. E quem dava essa acetamina aos funcionários? A própria mãe da Dídia Cardoso, a Cleusimar Cardoso, porque ela fazia parte, telespectador, do Recursos Humanos. Era ela diretamente, junto com a Dídia, que contratava esses funcionários para a rede de salão Belle Femme. Então, esses funcionários, em depoimentos, todos eles que trabalham nessas 3 redes do salão, a qual a Dídia era sócia junto com a mãe, prestaram esse depoimento e falaram aí em julgamento agora nessa sessão com o juiz Celso de Paula. E elas só reiteram, nesse momento, as testemunhas, elas só têm que reiterar esses depoimentos que elas prestaram à Polícia Civil do Amazonas. Quem coordenou todas essas investigações foi a Delegacia 1º Distrito Integrado de Polícia, que é coordenada pelo juiz, pelo delegado Cícero Túlio, que é responsável por essa investigação. Inclusive, o Cícero Túlio é muito esperado durante essa audiência de instrução, porque ele também será ouvido durante essa audiência de instrução. Mas a parte mais esperada mesmo dessa audiência de instrução, porque a gente já sabe, a gente já teve acesso, inclusive, aos depoimentos das testemunhas, tanto de acusação quanto, inclusive, das testemunhas de defesa, nesse processo que foi dado aí em depoimento à polícia, mostram aí como que essa quadrilha agia, como a Cleusimar comprava acetamina e tudo mais. O que é importante hoje para a gente entender como que se desenhava? Se o Ademar e a Cleusimar Cardoso, eles vão assumir que compravam acetaminas. Como é que funcionava essa rede criminosa? É muito esperado esse depoimento, porque eles não falaram ao longo das investigações. No dia que eles foram presos, o Ademar Cardoso, ele respondeu algumas perguntas aos jornalistas, mas nada indiretamente, porque a polícia não esclareceu depois, somente como é que era toda essa rede criminosa do tráfico de acetamina. O Ademar, então, ficou em silêncio. Há uma rede aí de advogados que defende tanto o Ademar como a Cleusimar, a Verônica, que falam diretamente sobre isso. Então, é muito esperado que o Ademar e a Cleusimar falem hoje. Eles são os mais esperados nesse momento. A gente tem, inclusive, uma foto que a gente recebeu de uma fonte ligada diretamente a esse processo, que mostra aí o Ademar Cardoso e o Atos Silveira. Eles estão nessa sala do Centro de Detenção Provisória Masculino 1, participando dessa audiência de instrução. Como eu disse, 10 réus participam dessa audiência de instrução. Esses 10 réus estão nos seus respectivos presídios, nas unidades prisionais. Somente 4 que estão em liberdade estão ao lado dos seus advogados nos respectivos escritórios. Quem são eles, Gabriel? A Claudiele, que é uma das funcionárias da rede de salão Belle Femme, ela recebeu a liberdade provisória depois de ter alegado à Justiça do Amazonas que amamentava. Então a Justiça foi lá e concedeu a liberdade para ela. O outro funcionário, o Marlisson Vasconcelos, o que o Marlisson é? Ele também comprava essa acetamina e passava para a família Cardoso. Ele também está em liberdade provisória. Os dois, tanto a Claudiele quanto o Marlisson, estão sendo monitorados por tornozeleira eletrônica. Quem é o terceiro réu aí em liberdade? É o Bruno Roberto, o ex-namorado da Sinhazinha do Garantido, a Dídia Cardoso, e que é apontado pela Polícia Civil do Amazonas como o suspeito aí de participação direta na morte da Dídia Cardoso. E o quarto réu que está respondendo em liberdade é um funcionário da clínica veterinária que fornecia todo esse material para a família Cardoso utilizar nesses rituais que era denominado na seita religiosa pela família Cardoso, Pai, Mãe, Vida. Eu preciso devolver para vocês, porque eu quero voltar novamente a acompanhar essa audiência de instrução, porque eu quero manter você, telespectador, muito bem informado, porque só aqui na TV Norte Amazonas você vai obter informações exclusivas sobre o caso Dídia Cardoso. A expectativa é que a audiência termine ainda hoje.